Comecei lá na Fundação de Neurologia daí, e aí levei, né, todo esse meu interesse por plantas e tal, e aí, coincidentemente, a vida foi encaixando as coisas, e o Dr. Andrade, que é o presidente lá, o principal preceptor, né, ele gostava muito disso, ele já estudava, a mãe dele tinha ensinado diversas plantas medicinais para ele, e aí na época eu, doutor, vamos estudar, tem essa planta, tem essa, isso daqui faz bem pra caramba pro Parkinson, olha essa planta aqui no Alzheimer. E aí ele falou, Giovanni, vamos logo estudar cannabis medicinal, isso daí vai ser o futuro. E aí, eu na época, poxa, estudar cannabis era muito difícil, sempre foi muito difícil estudar cannabis, por toda a questão legal mesmo da coisa, de você não ter acesso ao produto. De forma legal, né? De forma legal. E aí, nessa época, a gente começou a publicar alguns relatos de caso, porque já estava a gente já conseguia importar a medicação, né? A medicação ela já chegava, então a gente já tinha um produto para poder utilizar de fato. E esses relatos de caso foram divisores de águas também, assim, no potencial da planta, né? A gente viu coisas assim acontecerem que surpreendeu a nós, a mim que era jovem, a doutor Andrade que já tinha uma carreira enorme. Tipo, né? o quê? O quê que tu viu assim que Controle de crises convulsivas, controle de quadros psicóticos gravíssimos, né? Controle de transtorno do sono, que já usava diversos tipos de hipnóticos ou de sedativos sem efeito. Então, doenças raras, né? Que não tinha tratamento disponível e a gente conseguiu oferecer pelo menos uma melhora na qualidade de vida daquela pessoa, né? Então, isso começou a mexer muito com a gente levou esses trabalhos para o congresso e a gente viu que era uma coisa ali que tinha muito potencial, né? Então, a partir daí a gente se organizou melhor, montou um time de pesquisa e começamos a fazer uma revisão bibliográfica, né? Porque a principal evidência que a gente tinha hoje, até então da ciência, que a gente tem ainda na verdade, é o uso na epilepsia, né? Então, o uso na epilepsia ele é dramático, tipo assim, a pessoa, né, vinha tendo crises convulsivas usando 7 remédios. E aí você de repente acrescenta um remédio, um extrato de uma planta e ter controle dessas crises. Às vezes não controle, mas redução bastante significativa. É uma coisa assim que é nítida, né? Não tem como o cara falar que não está funcionando, né? E as custas de baixíssimos efeitos colaterais, de baixíssima toxicidade. E aí é isso que a gente pegou, fez essa revisão bibliográfica para poder embasar um ensaio clínico mesmo, que é tipo o ápice de um estudo científico, né? Seria na área médica, né? Seria um ensaio clínico, duplo cego, randomizado. E a gente, graças a Deus, conseguiu hoje submeter, pelo menos, esse ensaio clínico. Estamos esperando aí a Anvisa dar o carimbaço para falar para a gente começar e, se Deus quiser, vamos começar esse ano ainda. E aí vocês começam o quê? A produzir esses remédios? Não, a gente não produz. A gente recebe um remédio, vem de um produtor do Chile e a gente dá para esses pacientes. Né? Então, entendi. a gente vai tentar regulamentar esse remédio, digamos assim, como uma terapia nacional, uma terapia possível, um remédio de fato, né? Não é um extrato de planta, é um medicamento. E aí esse remédio seria o CBD ou seria o THC? A nossa resposta que a gente está tentando buscar agora é justamente qual o impacto do THC nesses pacientes epiléticos, né? Se seria melhor usar extratos com um pouco mais de THC ou com um pouco menos de THC. Que o THC é importante a gente já sabe, a literatura já mostra isso bem, só que a dose a gente não sabe bem, né? Então a gente está mostrando 3 grupos diferentes, tem um grupo placebo e tem 2 grupos com 2 concentrações diferentes, de proporções diferentes de THC e CBD. Interessante, porque normalmente a galera atribui as propriedades medicinais da maconha ao CBD. A galera meio que coloca o THC como se fosse... é a parte da maconha que deixa você chapadão. Exato, THC-fobia. Mas então você está me dizendo que o THC também tem propriedades medicinais que são fundamentais. Tem muita propriedade. Inclusive, assim, sendo bem objetivo, o grande protagonista do sistema endocannabinoide, né, vindo das plantas, porque as plantas elas têm moléculas que se assemelham a moléculas que a gente mesmo produz, né? Então a gente produz uma molécula que é a anandamida, que é a substância da felicidade, né? Dita substância da felicidade. Como que é? Anandamida? Anandamida. Anandamida. Isso, ela foi descoberta isolada, assim, em 92, né? Pela galera lá de Israel, o Mershulam, que é um dos maiores pesquisadores. Recente, hein? Bem recente. E aí, a partir daí, entendeu-se que o THC, ele é muito parecido com a anandamida e ele age nos mesmos receptores. Né? Então, o THC, ele é realmente o protagonista de ação, digamos assim, dentro desse sistema. Só que o canabidiol,
ele age em vários outros receptores e age de forma fraca nesse receptor principal, que é o CB1 ou CB2, né? Mas tem muitos outros mecanismos de ação que fazem com que esse sistema, né, que é o sistema endocannabinoide, funcione melhor. Então, para quem ainda tem algum tipo de preconceito, sabe que todo mundo produz um certo tipo de maconha endógena, né, de maconha natural. Então, o que a gente tenta com a planta é equilibrar esses níveis, porque frequentemente em doenças crônicas a gente tem níveis baixos, né, de endocannabinoides circulantes. Então, a gente repõe com os fitocannabinoides da planta. Entendi. Que são muitos. E tu, né? tu tava falando que eu falei que, pô, eu pensei que só tinha THC e CBD. Tu falou, não, tem várias paradas, tem mais de 100 substâncias na planta, né? Pô, bonzão, hein? Gordão. Pô, vai esquentar já, demorou? Agora já, vai. Já. Não, ele tá me esquentando aqui. Ó.